Livro do profeta Isaías, capítulo 6, apenas o versículo 8, e a palavra do Senhor nos diz assim nessa manhã: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Palavra de Deus. A glória futura do verdadeiro Israel estava sendo anunciada por uma ordem de Deus e através da boca de um homem de Deus. O juízo do dia do Senhor precisava, e ainda nos dias de hoje precisa, ser anunciado a todas as nações, a todas as pessoas, a todos os corações. Isso para a purificação de Jerusalém e também para a purificação do coração do homem, do meu e do seu coração ainda nos dias de hoje. Isso porque, ainda no livro de Isaías, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: também está cheia de ídolos a sua terra. Inclinaram-se perante as obras das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. Ali o povo se abate, e os nobres se humilham, portanto, lhes não se perdoarás. Isaías capítulo 2, versos 8 e versos 9. Aqui a palavra de Deus, através do profeta Isaías, está nos dizendo que a terra está corrompida. E aí aqui no capítulo 6, versículo que eu li, no verso 8, capítulo 6, que vai falar para nós do momento em que Isaías é escolhido e consagrado para profeta do Senhor às nações. Aqui no capítulo 6, o comissionamento de Deus, que Isaías entende o chamado e aceita a responsabilidade sobre a sua vida, dizendo: Senhor, envia-me a mim. Aqui Isaías está assumindo o compromisso diante de Deus, de executar o ID que todos nós conhecemos bem, que está lá no livro de Marcos, capítulo 16, ide por todo o caminho, pregai o evangelho a toda criatura. Esse ID também nos é apresentado aqui no Antigo Testamento, através da pessoa de Isaías. Isaías, que foi um profeta que trouxe uma mensagem de juízo às nações. Todo o teor da mensagem do profeta Isaías fala de juízo, fala de destruição, fala de correção para a nação de Israel. Uma nação que, assim como a nação, os povos dos dias de hoje, anda corrompida, afastada da presença de Deus. Homens e mulheres que até conhecem a palavra, mas não vivem o princípio da palavra. E aí, diante do comissionamento de Deus, porque Deus pergunta: ora, quem há de ir por nós, quem há de anunciar? E aí um homem, como eu e como você, fraco, pó, falho, repito, como eu e como você, se dispõe ao chamado de Deus e diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O que a gente pode aprender com isso? O ID requer do homem uma disponibilidade de coração, uma disponibilidade e um coração aberto à vontade de Deus. O cumprimento do ID vai exigir do homem um coração aberto e disposto a cumprir a vontade de Deus e não a sua própria vontade. E quando nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus, a cumprir o ID do Senhor, que, repito, está aqui no livro do profeta Isaías, e também a gente encontra em Marcos capítulo 16, quando nós nos dispomos a cumprir a vontade do Senhor, diz a palavra de Deus, que é necessário ter um coração aberto, é necessário ter um coração principalmente disposto a abrir mão de tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. Então a palavra de Deus está pedindo isso de nós. O ID também traz o verdadeiro avivamento sobre a vida de um homem, sobre a vida de uma mulher.
E o avivamento nada tem a ver com essas festividades que são levantadas no meio dito cristão nos dias de hoje. Avivamento, querido, só acontece quando existe mudança, transformação de vida. E o que se vê nos dias de hoje, principalmente no meio do povo de Deus, é muito oba-oba e pouca prática da palavra de Deus. É muito oba-oba e pouco cumprimento do ide determinado pelo Senhor. Porque Jesus, lá em Marcos capítulo 16, ele dá uma ordenança, diz a palavra de Deus, que no primeiro dia após a sua ressurreição, no domingo pela manhã, no primeiro dia da semana pela manhã, quando Jesus ressuscita, diz a palavra que o Senhor dá uma ordenança após aparecer para Maria Madalena. Ela então vai e anuncia que o Senhor havia ressuscitado, e diz a palavra lá em Marcos 16, que ela encontra os discípulos tristes e chorando, como nós estamos nos dias de hoje, porque existia uma promessa. O Senhor a todo tempo estava dizendo para aqueles homens: olha, eu hei de padecer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas eles haviam se esquecido daquela promessa do Senhor, e pior, além de esquecer, eles não creram. E aí também o ide exige outra condição do homem: crer. Antes de ir é necessário crer. Só que antes de ir e depois de crer, é necessário também permanecer na pessoa de Jesus, para que assim a gente tenha condição de cumprir o ide, que começa em mim em primeiro lugar, e isso se chama avivamento, para que depois eu possa alcançar o meu próximo. Isaías está nos ensinando isso no Antigo Testamento, porque tem gente que fala que lei não ensina sobre graça, isso se chama ignorância. Isaías está nos ensinando isso aqui no Antigo Testamento, e aí Jesus vai complementar esse ensinamento iniciado lá atrás, quando ele era anunciado pela boca de profetas, homens de Deus, assim como Isaías. Então, queridos, o convite que Deus faz para todos nós essa manhã é: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Que a minha e a sua resposta para o chamado de Deus possa ser a resposta que Isaías deu para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Diz a palavra ainda, para encerrar aqui nesse capítulo 6 de Isaías, que um anjo tira com uma tenaz uma brasa viva do altar do Senhor e toca na pessoa de Isaías. Quando a gente se disponibiliza para o trabalho do reino dos céus, é preciso que a gente abra o nosso coração a tal ponto que Deus venha com a sua mão de poder, toque em nós com a sua brasa viva, e assim venha queimar em nós tudo aquilo que não pertence, tudo aquilo que não vem dele, para a edificação das nossas vidas. O Senhor tem te chamado para o cumprimento do ide. Qual tem sido a sua resposta? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.